Bom dia, sexta-feira, 8h08, e vamos de conhecimento que vai ajudar você a fazer escolhas mais saudáveis. Bruno, seja bem-vindo. Esperar o pessoal ir chegando. Sejam muito bem-vindos, Jane, Maria. Vamos aproveitar e pegar aqui essa setinha, né? E vamos convidar as pessoas queridas que você acha que pode se beneficiar com esses conhecimentos tão maravilhosos que a gente vai receber hoje do Bruno, um especialista em fermentação. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui convidando umas pessoas que eu queria muito que tivesse, vou até colocar uma aqui que não veio na minha oficina por causa do intestino. Luz, seja bem-vinda, Luz. Então, vamos fazer esses convites aqui, ó. Chamar esse pessoal que a gente gosta, que vai se beneficiar, porque hoje vai ser uma live bem especial, um conteúdo bem especial. Deixa eu ver aqui. Mandei pro Bruno. O Bruno já tá aqui, ó. Então, vai dizendo de onde você é, se é a primeira vez que você tá aqui. Estamos cheios de doses lindas de conhecimentos. Ana Maria, que bom que você tá aqui, Ana. Ana, a maior conhecedora da alimentação viva, o maior chefe da alimentação viva, a grande professora minha. Eliette, diplomata do amor, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Vamos chegando. Estela, fizemos um prato fermentado com a Estela aqui. Ih, cadê Deixei minha canetinha ali. Vou só pegar a canetinha aqui, gente. Vamos chegando que hoje a gente tem uma live muito especial, um convidado super especial, que é o Bruno, do Fermenta Aí. Hoje ele está se dedicando integralmente a essa arte da fermentação. Cleide, Valquíria, sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, hoje eu convidei algumas pessoas para fazer live, além das lives que eu ofereço, né? Que eu ofereço as lives... A Ana botou, seu parceiro Bruno é muito especial, adoro o trabalho dele, parabéns pela escolha. Ah, que legal. Então, eu tenho vontade de entrar nessa comunidade, viu, Bruno? Tô precisando mergulhar mais na fermentação. Legal, Eliette, honra ter. Tem que honrar mesmo, esse título de diplomata do amor não é pra qualquer um, né? Então, vamos lá. Além das lives que eu ofereço, que é terça-feira, né, do suco verde com meditação, e na quinta-feira, que é o Mais Vida no Prato, eu estou convidando pessoas para a gente bater papo, assim, papos que vai envolver saúde, alimentação, né, e a gente ganhar conhecimento para fazer escolhas melhores. O assunto de hoje é fermentação. A fermentação, ela é muito importante na nossa alimentação. No Instituto Enoigmo, eles falam que... Vai fazer um barulhinho agora de caminhão, mas já vai passar. No Instituto Enoigmo, eles falam da gente... Eita, vou andar um pouquinho para lá enquanto isso. Eles falam da gente comer fermentados, 30% da nossa alimentação ser alimentos ácidos, os outros 70% serem básicos, né? Os legumes, verduras e frutas. E dos ácidos, né? Não é comer o ácido que seja uma farinha ou um álcool, um açúcar, não. Os ácidos são os fermentados, justamente pelo benefício desses fermentados para o nosso corpo, né? São antioxidantes, tem os lactobacilos. Vocês vão hoje entender melhor esse mundo dos fermentados, a importância de comer fermentados, de incluir os fermentados no nosso dia a dia. E nada melhor do que um especialista nisso, que se dedicou
que é o Bruno. O Bruno, eu vou incluir ele aqui. Já vou falar dele aqui, mas esperar ele entrar. Sai um pouquinho lá do barulho, daqui a pouco eu volto para lá pro meu cantinho. Oi, Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Eu não, eu não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Bruno? Estão me ouvindo? Ah, fala de novo. Agora vocês estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Eu tive um problema com o meu microfone porque ele descarregou o meu microfone do celular. E aí, mas dá para escutar bem, assim? Perfeitamente. Ah, então tá ótimo. Eu tenho que comprar até um fone com microfone bom, porque quando eu compro uns piores, aí esbarrei no fio. Eu fui comprar um celular novo e ele simplesmente não vem com microfone nem com fone. E aí esse aqui não encaixa no telefone. Aí eu comprei esse adaptador aqui, só que a pessoa não consegue me escutar. Mas vamos bola pra frente, bola pra frente. Não, O eu importante é que percebi vocês que, estão me escutando. não, eu percebi que a captação do celular às vezes é muito melhor do que esses microfones. Aí eu abri mão do fone com microfone, sabe? Ai, que bom. Eu botei mais pertinho aqui pra mim e aí vai dar pra escutar melhor. Não, mas tá tranquilo, tô me ouvindo muito bem. Então, Bom Bruno, dia, bom dia. bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Realmente é uma arte a fermentação, né? A fermentação é uma arte. E é que aqui está um barulho, mas vamos lá. Vem aqui para um cantinho. Então, eu estava falando isso, que no Instituto Enuigma eles defendem mesmo o uso dos fermentados. Eu aprendi a fazer fermentado lá com eles. E pelos milhões de benefícios, né, que a gente vai falar aqui hoje. E o Bruno, gente, ele, olha que legal, né? Eu sou engenheira química, né? Então, na engenharia química, eu tenho a aula de microbiologia e macrobiologia, né? Mas voltada justamente para as indústrias, né? Justamente usar esses bichinhos, né? De forma benéfica, né? Então, eu cheguei a estudar um pouquinho sobre isso, né? Que é muito lindo, né? Essa fermentação. E o Bruno, gente, ele é biólogo, ele entende bem dos bichinhos, e ele é chefe também. E ele acabou usando essas duas áreas da vida dele e juntou. Olha que coisa linda, né? A tua formação, assim, tipo, casou perfeitamente para um especialista, professor, chefe de fermentação. E, então, hoje a gente recebe aqui com muita alegria o Bruno, do Fermenta Aí, tem uma comunidade. Queria que você falasse um pouquinho, Bruno, para a gente como é que é essa comunidade, como é que é o trabalho que você oferece hoje em dia para a gente, né? Muito legal, muito bom, gente. Estou vendo aqui um pessoal super especial aqui nos comentários. Eu quero agradecer primeiro a você, né, pelo convite. Foi um convite muito especial, né? Adorei a gente bater um papo. Acabou que a gente se conheceu melhor também, né, Lara, nessa aventura aí para a gente começar aí nossas parcerias. Então, um super beijo aí para você, brigadaço mesmo. Tô vendo um monte de hashtag fermentadores, como eu costumo dizer. O pessoal aí tem aluna da comunidade Fermentaí, tem a galera que me segue no Instagram, nos segue, né, Lara? Que é bom isso, a nossa audiência ela tem isso de especial, né? Então a Paula tá aí, ó, ela falando aí, Bruno é top. Paula me doou um monte de Scooby alemão, carioca também, gente boa, beça. Gente, então, obrigado, né? O Alecrim tá aqui querendo passear, tadinho. Tá chovendo a beça aqui em Angra, mas daqui a pouco eu levo ele. Gente, muito obrigado aí pela presença. Meu nome é Bruno Aguiar, né? Como a Lara disse, eu sou chefe biólogo. Hoje em dia eu atuo na educação, né? Porque eu ensino você que está aí a fermentar.
E não só a fermentar, né? A usar, a aplicar essa fermentação no seu dia a dia, né? A gente percebeu, depois de muitos anos fermentando, né, estudando os benefícios da fermentação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, então fica aí ligado que eu vou falar um pouquinho não, bastante sobre isso já já. Mas eu queria fazer só um resumo de como que eu entrei nesse mundo digital e como que eu acabei criando a comunidade Fermentaí, que eu digo que hoje é o meu xodó, né? Que eu simplesmente, quando eu terminei a faculdade de biologia, eu me vi meio perdido assim no mundo, né? Eu fui logo fazer um mestrado no INCA, porque eu já era funcionário do INCA, do Instituto de Câncer. Então foi meio que uma coisa, né? Ah, vou fazer, né? Não tenho o que fazer da vida, vou fazer, né? Aí você vai, entra no mestrado, e aí eu comecei a sofrer com depressão, a ter uns problemas na cabecinha. E aí eu falei assim, gente, não é possível, eu tenho que ver o que eu vou fazer aí. A pimenta quântica aí, minha amiga também dos pães, fermentação natural. E aí eu cheguei no momento que eu falei assim, cara, eu preciso tomar um jeito na vida. Fui parar do outro lado do mundo, Lara. Fui parar na Austrália procurando um propósito. Acabou que a fermentação entrou de vez na minha vida nessa época. E a gastronomia, porque eu comecei a trabalhar de garçom e eu vi aqueles pratos sendo feitos, né, alta gastronomia, e eu falei assim, cara, eu quero muito fazer isso, eu quero ser o cara que faz esse prato. E aí eu era para ficar lá 4 anos, voltei para a Austrália, voltei para o Brasil e entrei no curso de gastronomia. E nesse curso de gastronomia, eu me apaixonei mais ainda pela fermentação, porque além dos benefícios da saúde, eu comecei a estudar sobre os benefícios para o sabor da nossa comida, né? Os sabores enigmáticos formados na fermentação, isso tudo. E aí acabou a gastronomia, eu entrei de novo assim, cara, o que eu vou fazer com isso? E aí a fermentação veio, para ser mais breve, né? A fermentação veio, cresceu assim de uma forma muito grande, muito profunda dentro de mim. Eu comecei a me entregar muito para isso, a estudar muito, né, sobre a fermentação, e eu decidi abrir o Fermentaí. Então eu criei o Fermentaí, um produto, não tinha um produto ainda digital, era só um Instagram. E eu falei assim, não, eu quero passar isso, eu quero passar essa mensagem. Eu sentia que eu precisava passar esse conhecimento para as pessoas, porque não adiantava guardar só para mim. Eu precisava transmitir esse conhecimento. E aí eu pensei assim, cara, qual que é a melhor maneira hoje da gente transmitir um conhecimento? Então eu acredito que a gente quando está num grupo, a gente quando está em bando, né, assim, todos juntos, e a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem um objetivo em comum, a gente chega mais rápido em muito menos tempo. E foi aí que cresceu, que eu criei a comunidade Fermentaí, que foi um produto digital que hoje eu ensino a fermentar, eu ensino sobre os benefícios da fermentação, eu ensino técnicas gastronômicas, né? Eu recebo muitos convidados, especialistas, né? Ontem mesmo teve masterclass de kefir, a gente já teve masterclass com a Monique, que apareceu aí, né? Então, hoje eu sinto que a gente está nesse grupo, a gente está, claro que a gente passa por uns desafios, né, de engajamento e tal, mas a gente está aí nessa força da comunidade. Então hoje não só a fermentação, né, como saber aplicar isso no seu dia a dia, que é o meu ponto principal, que eu foco muito dentro da comunidade, né, porque a gente precisa saber o que fazer com esses fermentados, né? A gente às vezes tá ali com um monte de porte fermentado, mas a gente não sabe muito bem o que fazer. E é isso que eu passo, assim, tanto no meu Instagram como na comunidade. Muito legal, Bruno. Estou só esperando esse caminhão sair daqui que já está saindo. Mas é o seguinte, é muito legal porque assim, a alimentação viva é um mundo, né? Quando se abrir um mundo de possibilidades para mim e de se alimentar bem,
Até assim, eu sempre quis me alimentar bem, quis ser vegana, e aí quando eu conheci a alimentação viva, foi um mundo de opções que apareceu. E aí dentro desse mundo da alimentação viva é legal assim como cada pessoa acaba se identificando com alguma coisa e mergulha ali, né? É muito bonito isso, né? É E incrível. o É meu um assim, mundo sem volta. é um mundo sem volta, claro. A gente expande a consciência, não tem como contrair mais, né? Mas aí o meu foi essa vivência do detox, né? Dessa semana inspiradora, que não sei aqui se o pessoal que te segue me conhece, né? Eu sou emissária do Instituto Enoigma, que foi assim uma representante deles aqui no Brasil, uma paixão, né? Por essa escola que me mostrou esse caminho, né? Da alimentação viva. E eu vivenciei na pele assim os benefícios, né? Uma experiência assim transformadora. Eu queria também transformar os outros. Eu falava, todo mundo precisa conhecer esse elixir da juventude que traz saúde, né? Que rejuvenesce, que faz o intestino melhorar. E aí, logo depois, eu estava também já oferecendo retiro, e oferecendo curso, é uma doideira, assim, tipo, as pessoas até falam assim, quem é essa daí que eu nunca conheci a alimentação viva ontem e já está ensinando? Mas é aquele negócio de querer passar, né, para mais pessoas. E o online, aí já é pouco tempo, eu estou só um ano aqui, né, no Instagram, mas muito feliz disso, a gente conseguir aqui conectar pessoas do mundo inteiro, né? E espalhar, independente da pessoa ter condição financeira e estar aqui se beneficiando. É um serviço muito lindo, né? E Não, então, isso a internet. Desculpa, pode falar. não, pode falar, pode falar. Ah, Eu, isso aí. eu, a internet, ela tem ela tem muita coisa que é ruim, né? Mas tem muita coisa boa. E o principal, para mim, é isso: é você atingir pessoas do mundo todo, né, com o celular. Né? Eu tenho alunas de Portugal, tenho aluna dos Estados Unidos, tenho aluna da Bélgica, sabe? Isso é muito especial na Austrália. É muito, muito especial isso da internet. Sim. Ai, que silêncio bom agora. Então vamos lá. Então, gente, vamos falar sobre fermentação, entender um pouquinho aqui. Quem aqui já fermenta? Tem gente que já colocou que não vive sem o fermentado. A minha história com a fermentação foi conhecer, vou até depois pegar para vocês, né? A Enoigma desenvolveu o Rejuvelac, né? Foi ela que criou essa bebida mágica que rejuvenesce, que é um probiótico para fazer os queijinhos e iogurte. E o chucrute, a gente aprende lá a fazer chucrute. E aí, queijinho e iogurte. Então, esse é o mundo dos fermentados que eu vivo dentro do estilo de vida da Enoigma. Só que aí vem, né? É, porque assim, a Enoigma foca muito na saúde, né? Então vai ali, né? Qual é o melhor é o repolho, né? Então, assim, praticamente é usar o repolho tanto no chucrute quanto no Rejuvelac. E eles não vão muito assim, tipo, do gourmet, né? De fazer algo bonito e gostoso. O foco lá é a saúde, né? Tipo, você vai lá para aprender a se curar. E, e vocês não, vocês fermentam tudo, né? Tudo que tiver assim, um carboidrato para ser comido pelos bichinhos, acho que vocês fermentam. Então, assim, vamos primeiro. Fala pra gente assim, o que que é fermentação para quem não sabe, né? Porque a gente fica com medo de ser. Acho que o maior medo de comer um fermentado é saber se tá bom ou se tá estragado, né? Porque fermentação ela é um processo de degenerar a comida, né? Então fala pra gente um pouquinho, conta pra gente. Com O que certeza. que é essa fermentação, né? Do bem. Da maneira mais prática, né? A maneira mais prática, assim, que eu poderia falar é uma transformação, né? A gente na gastronomia não, a gente como ser humano, a gente sempre tentou transformar o alimento. A gente transformou o alimento como com fogo, a gente transformou o alimento de diversas maneiras. E Mas assim, uma coisa muito, muito, muito antiga, né? Muito, sei lá, da época egípcia, muito antes disso até,
as pessoas já fermentavam, as pessoas já tinham essa cultura de transformar o alimento através da acidificação, né? E que acidificação é essa? Essa acidificação, ela é feita por um processo metabólico, né? Um processo de formação de energia que é realizado por micro-organismos, principalmente bactérias e leveduras. Tá? São dois micro-organismos diferentes. E aí existe uma cambada de tipos de bactérias, uma cambada de tipos de leveduras. E assim, biologicamente, pensando na biologia, né, pensando de como surge essa transformação, como essa transformação ela acontece dentro de um frasquinho tão pequeno, né, e que transforma um vegetal, ou um chá adoçado, ou uma água com açúcar em um produto completamente diferente. Quando eu digo completamente diferente, é completamente diferente no sabor, é completamente diferente nos benefícios nutricionais, ou seja, é um alimento fermentado, é uma bomba de saúde, né? Como eu costumo dizer. Então, biologicamente, a fermentação ela é um processo de produção de energia, né? A gente consome, a gente come para produzir energia, senão a gente não iria conseguir estar aqui falando, né, numa live e tal. Eu tomei café da manhã, eu me alimentei, ontem eu jantei, né? Então, a bactéria, a levedura, ela precisa consumir alguma coisa, tá? E basicamente esse consumo é de açúcar. E aí quando eu digo açúcar, não é um açúcar refinado, né? Pode ser também, você pode usar na kombucha, tem gente que usa açúcar refinado. Mas, por exemplo, vamos pensar nos vegetais, que é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, não que eu faça só isso, mas é o que eu usei como foco da minha comunidade, né? A gente tem, todos os vegetais possuem açúcar, tá? Não é açúcar bom, né? Açúcar, o amido, né? Coisas que são naturais dos vegetais. E quando eu falo vegetais, eu falo do reino vegetal. Às vezes as pessoas acham que vegetal é só repolho, alface, rúcula, mas não, existe, como você falou, né? Que a gente fermenta de tudo. A gente fermenta de tudo, todos os vegetais podem ser fermentados, né? Já dizia Sandor Katz, né? Que é o papa aí da fermentação. Então você fermenta castanhas, você fermenta folhas, você fermenta frutas, você fermenta tubérculos, você fermenta todos os vegetais, tá? Então todos eles possuem uma fonte de açúcar. Então a bactériazinha, a levedura, ela vai pegar aquele açúcar, vai consumir, vai produzir energia, vai sobreviver, vai se dividir, e elas se dividem muito rápido, né? As bactérias, em 6 horas, já se duplicaram, né? E ela é uma escala logarítmica, então isso é muito rápido. Então você tem lá uma celulinha de uma bactéria, no dia seguinte você tem, sei lá, 100, né? Uma quantidade muito grande. Eu não sei exatamente o número agora, mas assim, é muita coisa, vamos dizer assim, simplificando. Então, depois que ela se dividiu, depois que ela produziu energia para a sobrevivência dela, ela vai se multiplicando, se multiplicando. Então, dentro de um frasquinho de repolho, vamos colocar isso para fermentar, e você ter o chucrute, que é o fermentado de repolho, ou a selga temperada, que você vai ter o quinte, ou você tem o picles de pepino, né? Eu falei muito disso essa semana no meu Instagram. Você tem o pepino que você coloca para fermentar com alguns ingredientes, e você tem o picles de pepino, ou fermentado de pepino. Tem gente que não gosta de chamar picles do fermentado de picles só quando é feito de vinagre. Então, depois disso, depois dessa transformação, né, depois dessa multiplicação de bactérias e leveduras, você começa ali a ter uma salmoura, né, ácida. Essa salmoura ácida, essa acidificação é feita pelo próprio processo de fermentação. Então você tem ali produção de ácido carbônico, né, que é o gás carbônico. Na verdade, o gás vai se transformar em ácido carbônico. Você tem formação de ácido lático, você tem formação de ácido acético,
Ou seja, todos esses ácidos formados, ele vai acidificar aquela água que você colocou o vegetal, e esse ácido, ele vai conservar o vegetal. Olha que incrível. Então, há muitos anos atrás, as pessoas conservavam os seus alimentos, não só muitos anos atrás, tá, Lara? Eu outro dia fiz uma busca no Google rapidamente, e eu vi que existem muitos povos ainda que armazenam ainda os seus vegetais, primordialmente ainda em salmoura fermentada. Olha que legal. Né? Hoje a gente tem geladeira, a gente tem freezer, a gente tem um monte de coisa. Mas ainda hoje em dia, povos, né, conservam seus vegetais, para você ver como que isso é importante. Então, a fermentação é isso, basicamente, respondendo a sua pergunta. Bruno, vou avisar aqui pro pessoal. Primeiro, agradecer aí quem está entrando aí, né? Aqui é o Bruno do Fermenta aí, maior especialista de fermentação. Gente, coloca as perguntinhas aqui no balãozinho, que no final a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Tem gente que escreveu uma pergunta bem legal aí para cima, mas aí para a gente não interromper aqui, não perder, então bota aí no balãozinho, tá? É, Então, quando a gente aprende a fazer o chucrute, né? Aí vem a historinha do chucrute, né? Que nas embarcações muito antigas, né? Eles começaram a aquele repolho fermentado, fermentou, e aí eles viram que né, e tinha muito escorbuto, né? Morte por escorbuto, e aí verificaram que a população não morreu, ninguém morreu da população. E aí o chucrute veio daí, né? Aí viram que o motivo era porque o chucrute, ele produzia o ácido, foi até chamada a vitamina C, né? De ácido ascórbico em homenagem ao escorbuto, né? E essa doença que foi dada esse nome, tudo. Então é muito interessante. Vai acontecendo, eles verificam benefícios, que são muitos, muitos benefícios. Gente, quem está entrando aí, então é isso. O Bruno tem essa comunidade linda. E eu vou só mostrar, antes de fazer a próxima perguntinha para ele, que eu quero, né? Vamos perguntar muito. Aqui tem o Resvelac de repolho que eu estou fazendo, né? A gente faz muito Resvelac de repolho, um cheiro que o pessoal aqui de casa, meu marido não gosta. Eu, na verdade, gosto desse cheiro, porque me acostumei com ele. O benefício é incrível, né? Já falo o nome rejuvenesce, né? E aí, Bruna, vamos falar um pouquinho dos benefícios, porque assim, eu vou ensinar. Na segunda, terça e quarta vai ter um curso gratuito que eu estou oferecendo, que é o da Mulher Germinada. Para a pessoa que está querendo emagrecer, para a pessoa que quer ganhar vitalidade, saúde, e para melhorar o intestino. E, cara, vamos falar de fermentados aí para a saúde, para o intestino, para isso. Quem quiser se inscrever, gente, é muito simples, só clicar no link da bio. Quem quiser seguir o Bruno tá aqui, ó, clica ali em cima, vai estar meu Instagram, o Instagram do Bruno. Você começa a seguir. E eu estou muito interessada em participar da tua comunidade, sim, para eu mergulhar mais nesse mundo dos fermentados. É um mundo, gente. Mas vamos primeiro falar desses benefícios, vai. Benefícios do fermentado, você que pesquisou tanto aí e sentiu na pele, né? Muito bom. Esse curso que você vai dar gratuito, com certeza vale a pena, hein, galera? Se inscreve lá, porque eu tenho certeza que o trabalho da Lara vai ser sensacional. Eu estava olhando aqui, depois a gente vai responder, né, as perguntas. Sim, primeiro eu queria falar sobre essa história do escorbuto, que ela é uma prova, né, que o chucrute ele tem ele traz muita vitalidade. Tem muitas pessoas que consideram os vegetais fermentados, o chucrute, como um dos alimentos mais saudáveis do mundo. É uma coisa assim muito, 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 muito importante para ser incluída na sua saúde, sabe? Eu costumo dizer que assim você às vezes não precisa deixar de comer muita coisa, sabe? Você, às vezes, tem uma dieta com poucas restrições, mas eu não sou nutricionista, tá, gente? Então, eu não vou focar muito em questões
nutricionais, porque aí é uma outra carreira. Eu sempre acho que cada um no seu quadrado, mas assim, a gente pode dar, não é opinião, é assim, o que a gente vê nos estudos científicos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as opiniões, né? Então, hoje a gente sabe, cientificamente comprovado, dos benefícios para a saúde dos alimentos fermentados, né? Eu não estou falando um achismo, eu estou falando com comprovações científicas. E o chucrute, ele é um exemplo, né? Essa história do escorbuto é um exemplo de como que o chucrute é importante para a saúde. Mas pensando nos fermentados em geral, no nosso querido reino vegetal e os vegetais fermentados, principalmente, né, que é o que a gente mais faz na comunidade Fermentaí, a gente pode pensar aí em três benefícios. Na verdade, existem mais benefícios, sabe? Mas hoje eu queria falar basicamente de três benefícios essenciais, né? Eu vou deixar a saúde para o final, porque é o que eu quero focar um pouco mais, né? Já que a gente está hoje aqui falando de saúde, né? A gente está aqui reunido de manhã para a gente, né? A gente pegar a saúde, né? Se nutrir. Então vamos falar primeiro sobre a conservação, que tem a ver com o que eu estava falando, sei lá, 3 minutos atrás, que era a história da acidificação, né, da salmoura. Então, com essa acidificação, como eu estava falando, né, das bactérias, que ocorre naturalmente, a gente ainda vai falar um pouco de conserva de vinagre com bactéria, né, Lara? A gente combinou de falar disso mais para frente. E essa acidificação é ela que vai conservar os vegetais. Tá? Então você conserva, você não precisa nem colocar na geladeira, né? Se você vive numa cidade que não tem uma temperatura muito alta. Infelizmente não, que o Brasil é muito bom, mas a gente, infelizmente, em aspas, a gente mora num país muito quente. Então é difícil a gente conservar os vegetais o tempo todo fora da geladeira, né? Ele acaba, né, falhando aí, ele acaba amolecendo, ficando meio gosmento e tal. Então a gente acaba colocando na geladeira. Mas se você morasse na Europa, na Ásia, né, você com certeza poderia deixar seus vegetais fora da geladeira aí por muito tempo, como os coreanos fazem, os japoneses fazem, os chineses. Eles deixam mais de anos, sabe, os vegetais fermentados fora da geladeira. E por quê? Porque essa salmoura ácida, ela vai conservar os vegetais, tá? Então, a gente falou desse benefício, né, da acidificação. Um segundo benefício, que é muito importante, eu tive esse conhecimento, né, durante a faculdade de gastronomia, e que, por sinal, eu olhei ele aqui agora no meu vídeo, eu peguei do lado errado. Esse livro aqui, que é um livro que prova o uso dos vegetais fermentados para o sabor, ele só tem em inglês. Mas é o The Noma Guide to Fermentation, que é o guia do Noma. Noma é um restaurante dinamarquês. Que legal. Tá? Que ele já ganhou vários e vários prêmios internacionais, como o primeiro restaurante do mundo. Algumas vezes, inclusive ano passado, ele estava em primeiro lugar. Ele é uma bíblia, exatamente. A Cris está aí, minha aluna também, ó, #fermentadora. Ele simplesmente colocou o que eu já sabia na minha cabecinha, eu já tinha o conhecimento, mas eu nunca tinha colocado em prática. E quando eu li esse livro a primeira vez, eu falei, cara, o mundo fez assim na minha cabeça. Porque os vegetais fermentados, né, os alimentos fermentados, eles criam, de fato, sabores realmente enigmáticos ali dentro daquela fermentação. Você cria ácidos novos, né? Você cria sabores novos, você cria elementos novos. Então, que elementos são esses, né? Esses elementos são elementos de sabor, são nuances de sabor, são elementos aromáticos, são elementos relacionados à saúde, a gente vai falar já já. Mas existe um fator que é a pré-digestão, que é
uma coisa que acontece dentro desses frasquinhos incríveis que a gente cultiva na nossa casa. E essa pré-digestão é tudo para a nossa vida. Ela faz benefícios para a conservação, para a saúde e para o sabor. Então, pensando no sabor, o que essa pré-digestão vai fazer para a gente criar esses alimentos enigmáticos? Ela vai quebrar moléculas muito grandonas, tá? Que normalmente a gente não consegue sentir na nossa boca, a gente não consegue porque elas são muito grandes, então as nossas papilas gustativas não sentem essas moléculas. Só que quando a gente fermenta, e aí a gente pode pensar em proteínas, por exemplo. Proteínas, para quem não sabe, são macromoléculas gigantes. Elas são enormes. E quando a gente coloca essas proteínas na boca, elas passam direto para o nosso sistema digestório. A gente não sente. Só que a fermentação é capaz de quebrar essa molécula grandona em micromoléculas. Então a gente consegue perceber na boca. E tem um saborzinho chamado umami, que é o nosso quinto sabor básico, né? É o doce, salgado, amargo, azedo e umami, tá? Esse quinto sabor, ele é especial. Ele é um sabor difícil de você perceber, mas quando você percebe, você quer botar umami em tudo quanto é comida. E os chefes, eles têm o poder de fazer isso com a gente. Quando você vai num restaurante, e aí eu penso logo no Noma, né? E é por isso que ele ganhou o primeiro lugar entre os melhores restaurantes do mundo. Ele usa e abusa dos vegetais fermentados nas receitas. E aí é uma chave que eu quero virar na cabeça de vocês. Quando você vai fazer uma receita, e aí você pode ser crudívoro, você pode ser carnívoro, você pode ser qualquer coisa. Se você usar os vegetais fermentados como elemento para construir sabor, e aí você coloca ele num molho, você coloca ele numa pasta, num queijo vegano, você coloca ele você usa seu rejuvelac, o caldinho para fazer um tempero adicional. Tudo isso tem umami. Tudo isso tem esses sabores enigmáticos da fermentação. Então você vai elevar o nível da sua comida. É por isso que a gente foca muito isso na comunidade Fermentaí. Então, Amei. exatamente. É por isso que no seu evento, que começa segunda-feira, o pessoal vai aprender, né? Não vai aprender muita coisa, porque você vai depois, né, oferecer aí seu produto digital. Com certeza vão ter pessoas inscritas, com certeza. Né? Então, galera, se inscreve aí no evento gratuito da Lara, porque vai valer muito a pena para você ter uma introdução aí desse mundo que é tão fantástico. E que com certeza já vai causar uma transformação. Porque depois que você conhece, né, a alimentação viva, os alimentos fermentados, é o que a Lara falou no início aí da live. Depois que você expande a consciência, não tem mais retorno. Você vai. Então, a gente falou da conservação, a gente falou do sabor. E aí, eu vou falar sobre a saúde. Eu vou ser um pouco breve, depois vocês me perguntam, porque eu falo muito. Não, antes de você falar da saúde, não, eu tô amando. É porque é o seguinte, a segunda, terça e quarta, eu vou ensinar a arte da germinação, é o foco, né? Você ser a mulher germinada. Mas o que é a mulher germinada são esses benefícios de você melhorar o intestino, que a gente vai falar, melhorar a vitalidade, rejuvenescer e emagrecer. Aquela pessoa que não consegue emagrecer, que eu passei por isso também, aí de repente, puf, desincha 3 quilos em 3 dias. Mas o que eu achei muito legal que você trouxe é essa visão do... Porque é o seguinte, no Instituto Enigma a gente aprende, né? O que acontece quando você germina e fermenta? Você justamente quebra essas moléculas, né? A plantinha está fazendo isso, no caso são os bichinhos aqui fazendo isso. E você comer um alimento pré-digerido, a vantagem é justamente que teu corpo não precisou mais quebrar a proteína em aminoácido, a gordura em ácido graxo, os açúcares complexos em açúcares simples. Você não gastou energia para isso, e você ainda ganha todas as enzimas que fazem isso, né? Além de várias outras enzimas.
Então, assim, o corpo pega essa energia e se cura, né? Então, assim, o foco da alimentação viva é alimento pré-digerido, os fermentados vêm com isso. Agora, quando você vai e me traz que o pré-digerido, né, ele também está influenciando no sabor, nesse umami, e, cara, para mim abriu, assim, um outro mundo, sabe? Eu tô me apaixonando mesmo por esse teu mundo aí. Porque, assim, a gente como chefe, a gente quer o quê? Criar um sabor novo, né? E a gente vai brincar com todos os sabores, né? Botar um pouquinho do amargo, do doce, da pimentinha e vai indo salgado. E aí você vai e traz, né? Porque às vezes você bota lá um detalhezinho de fermentado em cima do teu canapézinho, Muda faz tudo. toda a diferença, né? Então, gente, Exatamente. eu tô apaixonada. Depois fala mais pra gente como é que entra nessa comunidade que eu conheci mais o Bruno agora pelo Luiz Reikdal, né? Que chamou também o Bruno para participar do desafio dele. E eu me encantei pelo trabalho dele. Então vamos lá, vamos falar da saúde. Então, o benefício, eu acho que o principal, né, até hoje, né, consideram o benefício da conservação como o principal, e por isso que eu fui, quando eu li sobre isso, eu falei assim, cara, mas hoje a gente tem geladeira, a gente tem tudo. E aí eu fui procurar, né? Eu falei, e realmente ainda é o principal. Mas assim, é porque as pessoas não têm muita consciência de como é que é importante para a saúde, né? Às vezes as pessoas não sabem, simplesmente. Mas voltando, você falou uma coisa muito importante que você já associou, né, à pré-digestão. E aí, isso é um dos benefícios muito importantes para a saúde, né? É você quebrar, né, os antinutrientes, né, os fitatos, né, e outros demais, os do tomate também. Outro dia me perguntaram, eu esqueci o nome agora do antinutriente. Se alguém souber aí, coloca aí para mim. O, o antinutriente que tem os tomates, eu esqueci o nome. E ele quebra também, eu fui fazer uma pesquisa nos periódicos científicos e realmente a fermentação ela inativa os antinutrientes do tomate. Eu acho isso incrível, porque eu ensino a fazer um tomate para os alunos que é uma bomba, é uma bombinha, que ela fica gaseificada dentro. Então eu tenho uma aluna que é a Carla, que ela chama de tomates atômicos. E aí você come, ela estoura, e aí ele fica todo gaseificado, é muito legal. E aí, outro dia me perguntaram, uma menina perguntou para mim, Bruno, você sabe se o tomate perde X, esqueci o nome. E aí eu fui e falei, eu não sei, como eu disse, eu não sou nutricionista. Mas eu vou procurar para você. Fui lá no PubMed, achei lectina. Não, pode ser que seja. Teve uma pessoa que falou Acho que ela está falando ali. betalaína. Betalaína. Betalaína, eu acho que é um dos dois. É um dos dois. Depois eu boto lá nos meus stories, gente. E aí eu vi que inibia. E eu fui super feliz de falar, não, inibe, fermenta, aqui está o trabalho científico e tal. Eu mandei para ela. Mas voltando, como eu disse, eu falo muito. Aí se eu estiver falando muito, pode me interromper, tá, Lara? Que eu falo pra caramba. E Não, aí eu gosto a gente flui para onde tem que fluir a serviço aqui dessa comunidade que estão aqui 30 pessoas, né? As muito palavras bom. certas vão chegar para os ouvidos certos, para. Vamos aprender, né? E aí, quando a gente pensa em saúde, eu vou falar de duas questões muito importantes para a nossa saúde, tá? Se der tempo, eu falo de mais uma. A pré-digestão, que você falou, e aí a gente já meio que tocou no assunto, que é tirar esses antinutrientes, que é muito importante. Não só isso, né? Ela é melhor absorção dos nutrientes, que a gente absorve muito mais. A gente falou, né, das moléculas muito grandes que são quebradas e você consegue absorver muito mais fácil. E uma coisa muito importante, aí eu queria falar de intestino. Quando a gente fala de intestino, hoje a gente já sabe que eu considero o melhor órgão do nosso corpo, tá? Porque temos neurônios que funcionam de formas
completamente independentes do nosso cérebro. A gente sabe hoje que o neurônio, que o intestino, ele é considerado o segundo cérebro. Tem gente que já considera ele como o primeiro cérebro, né? Se você que está aí do outro lado não sabe, mas a gente é povoado por trilhões de bactérias no nosso corpo, e o Mais intestino, bactéria que célula, né? exatamente, mais bactérias do que células. E se a gente, não só bactérias, né, leveduras, vírus e etc, que a gente Micro-organismos, isso. e que o nosso intestino, ele tem a maior quantidade desses micro-organismos. E aí, quando a gente pensa em intestino, a gente pensa principalmente no cólon. E o cólon, ele tem... Só o cólon tem milhões de bactérias. E ali, mágicas acontecem. E é uma coisa, assim, muito incrível. Porque ali dentro do intestino é onde acontece a maior produção de serotonina, que é a produção do hormônio da felicidade. Então, hoje a gente já sabe que a alimentação ela está totalmente relacionada com a sua felicidade, com o seu humor, né? Tem nutricionista aí entrando, então ela já deve saber, e se não sabe, com certeza vai saber, porque isso é uma coisa, Lara, que eu percebi. A equipe médica, as áreas médicas, as áreas das ciências biológicas, não é todo mundo, infelizmente, que está com esse conhecimento, tá? As pessoas ainda não acordaram para esse fato, que a nossa alimentação é a chave para a nossa saúde. Por quê? Tudo começa lá no intestino. Toda doença, já dizia Hipócrates, né? Toda doença começa no intestino. E ele estava certíssimo. E isso tem a ver com as nossas bactérias intestinais. Porque ela vai absorver, elas, né, que vão consumir aquelas fibras, né? E aí a gente entra na questão das fibras não digeríveis, que são basicamente, né? Basicamente não, totalmente oriundas, né? Provenientes dos vegetais. E aí a gente entra num dos maiores segredos para a nossa saúde intestinal, que é o consumo diário, em sua maioria, pelo menos 90%, de vegetais. E aí a gente volta naquela questão do mundo vegetal, do reino vegetal, né? Não é só alface. É alface, é tomate, são sementes, são germinados, são brotos, são fermentados, e aí a gente entra num outro segredo para a fermentação, para a saúde intestinal, que é o consumo diário disso tudo que a gente falou e dos fermentados. E por que eu falo tanto dos fermentados? Principalmente dos vegetais fermentados. Porque os vegetais fermentados, eles têm as fibras, ele tem o controle que você não vai colocar açúcar para dentro do seu corpo, né? Porque tem muitos fermentados que se você não tiver controle do que você está fazendo, você sim consome açúcar, tá? Então você vai consumir fibras vegetais, né? Falando dos vegetais fermentados, e você vai consumir muito mais vitamina, muito mais minerais, muito mais ácidos orgânicos. E o segredinho do nosso intestino, né, que isso você tem em todos os alimentos fermentados, são as bactérias funcionais, né, aquelas bactérias que vão modificar a sua microbiota intestinal. Hoje a gente sabe, cientificamente comprovado, que essas bactérias funcionais, elas chegam no seu intestino, tá? Você tem estudo com Kimmich, você tem estudo com chucrute, mostrando que essas bactérias encontradas nesses vegetais fermentados, elas não só chegam no intestino, como elas mudam, elas levam variabilidade para o seu intestino. Então, se você tiver uma alimentação rica em fibras vegetais, né, uma alimentação pobre em açúcares refinados, né, e pobres em farináceos, né, e ricas em fibras, né, uma alimentação viva primordialmente. E aí, quando a gente pensa em alimentação viva, eu penso, tá, é uma opinião minha,
eu penso que a gente não precisa ser exclusivo na alimentação viva, porque isso realmente é muito difícil, né? A gente tem que ir devagar, a gente tem que consciente, é uma expansão de consciência muito grande, é uma vivência muito grande, então eu sempre foco, vamos incluir, vamos colocar coisas vivas no nosso prato, sabe? A gente às vezes é muito drástico nas coisas, então às vezes a gente não consegue. Então, para de tirar coisa, começa a incluir, você que está aí, 30 pessoas na live, para de tirar coisa, vamos incluir. A inclusão é muito importante, isso em qualquer coisa, em grupos, em vida, incluir pessoas, vivenciar coisas novas. Então, vamos incluir a alimentação viva. Então, inclua os fermentados. Consuma o que você quiser, mas inclua os brotos, inclua os fermentados. Então, você vai estar trazendo variabilidade de micro-organismos para o seu intestino. Você vai estar trazendo fibras vegetais para o seu intestino, mais nutrientes. E aí, com certeza, você vai se transformar, tá? Você vai transformar a sua alimentação. Isso aí, dá coraçãozinho aí. Eu vi pessoas dando coraçãozinho, pode dar coraçãozinho e clica aí no botãozinho do aviãozinho e manda essa live, que eu tenho certeza, né, Lara, que o pessoal merece isso tudo. Então, a gente falando de saúde, a gente falou de pré-digestão, a gente falou de saúde intestinal, tá? E já que o negócio é emagrecimento, não sei se você vai perguntar isso depois ou você quer falar alguma coisa. Me diz aí, me sinaliza. Porque eu tenho uma coisa para falar sobre emagrecimento que é importante. Pode falar. Pode falar? Então, a gente pensando em emagrecimento, que o tema da live foi saúde e emagrecimento, né? Já que a Lara vai fazer um evento gratuito semana que vem da Mulher Germinada e que ela vai focar em emagrecimento. E por que o emagrecimento, né? A gente, quando pensa em emagrecimento, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente por eu não ser nutricionista. Mas a gente está numa polêmica muito grande aí, né? Da questão do emagrecimento com os produtores de conteúdo na internet. E é uma discussão muito saudável, muito importante. Tá? Por isso que eu não vou focar em nutrição aqui. Eu vou focar em saúde intestinal e como que isso pode modificar a sua microbiota intestinal e a relação disso com a ciência do emagrecimento, tá? Isso com artigo científico, isso com base científica. A gente precisa ter a consciência. Obrigado, Eliette. Manhã, delícia. Eu nem estou falando direito com as pessoas. E aí a gente tem que pensar numa coisa. Eu vou usar um exemplo. De uma epidemia que ia estar acontecendo no mundo para falar sobre emagrecimento e microbiota intestinal, tá? Expandam a consciência, tá? E pensam no exemplo que eu vou dar. Existe uma epidemia, eu não vou falar qual é, que a gente está passando, não é o Covid, tá? Antes que vocês pensem. A gente está passando por uma epidemia global e que, infelizmente, está chegando no Brasil, essa epidemia, e que os Estados Unidos é o rei dessa epidemia. E aí vocês podem começar a pensar, eu não vou falar agora não, para vocês ficarem aqui até o final da live. Essa epidemia, ela está sendo causada principalmente, e aí a Lana Collin, no livro 10% Humano, fala sobre isso brilhantemente. Quem não leu esse livro ainda, leia. A Lana Collin, 10% Humano. Ela fala sobre isso de forma brilhante. E isso tudo ela associa com o uso excessivo e sem controles dos antibióticos. Antes de eu falar qualquer coisa sobre isso, eu quero dizer que a descoberta dos antibióticos foi uma das coisas mais importantes para a medicina. Não só para a medicina, para a microbiologia, para tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque salva vidas. Os antibióticos salvam vidas, sim, e são importantes, sim, e devem ser consumidos, sim, de forma necessária, quando são realmente importantes.
não quando são usados de forma descontrolada, como estão sendo usados no nosso mundo, tá? E eu vou te explicar por quê. Quando a gente consome um antibiótico, a gente mata não só os nossos micro-organismos da doença que está sendo causada, como também está matando os micro-organismos do nosso corpo todo. Lembra que eu falei que os nossos micro-organismos, eles são super importantes para a manutenção da nossa vida? A gente está também matando esses micro-organismos. E aí, diversas doenças do nosso mundo, a Angélica, hashtag fermentadora, está ali falando fast food. Sim, também são os produtos industrializados, né, o açúcar, eles são sim, mas o antibiótico, né, existem estudos científicos que associam o uso dos antibióticos na infância com a doença, não, que não é considerada mais uma doença, mas o índice de obesidade na fase adulta. Então, a gente está passando por uma epidemia de obesidade, como a Lana Collins chama no livro dela, por causa do consumo desenfreado de antibióticos na fase da infância. Por quê? Olha só, a criança quando nasce nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 90% das crianças, elas tomam antibióticos só por nascer. Elas vieram ao mundo e tomaram antibiótico. Tá? E aí tem uma outra problemática. O parto da cesariana. Você, quando faz uma cesariana, você retira um dos processos mais bonitos e naturais que existem para o ser humano, que é nascer por parto normal e pegar toda a flora microbiana de lactobacilos que veio sendo desenvolvido no trato vaginal da mulher de gravidez para o neném receber esses lactobacilos. E aí vem os médicos e, por motivos algum, não estou dizendo que não é necessário a cesariana, em casos específicos, assim como os antibióticos. Então, você tira esses lactobacilos. E para piorar, os médicos americanos veem o quê? E dão antibióticos sem motivos algum. Então as crianças ficam com a microbiota totalmente zerada. E aí você começa, né? Probleminha de ouvido, probleminha no dente, e é o quê? Antibiótico. Então existe esse uso desenfreado. Então foram feitos estudos, né? Porque está tendo uma epidemia de obesidade no mundo, obesidade desde nutrição, como disse minha aluna Cris ali, brilhantemente. Então a gente hoje está sofrendo por isso. E por que eu dei esse exemplo? Falei, e qual que é o sentido disso com a obesidade? Por quê? Eu falei isso tudo para chegar no emagrecimento. Porque a gente sabe que uma mudança na microbiota intestinal é capaz de levar a um quadro de obesidade. Existem diversos estudos com camundongos, ratos em laboratórios, que mudando determinados micro-organismos, e aí isso eles fazem usando camundongos que não produzem tal gene, camundongos que não têm determinados micro-organismos no intestino, etc., que não vem ao caso falar aqui, que engordam muito, e outros que não engordam porque não tem determinado micro-organismo, consumindo os mesmos alimentos ou mudando os alimentos, camundongos que possuem determinados micro-organismos não emagrecem e que têm outros micro-organismos emagrecem. O que eu quero dizer com isso? Depois que você muda a sua microbiota intestinal de acordo com todo o seu histórico de alimentação e de consumo de remédios descontrolados e de dietas loucas baseadas em industrializados, você é capaz de tornar o seu intestino viciado. Hoje a gente sabe que o intestino de pessoas obesas tem bactérias completamente diferentes de pessoas que não são obesas. E que isso é muito difícil de você mudar. Tá? Tem pessoas que simplesmente podem mudar a alimentação
e, infelizmente, não modificam. Tem que fazer, como é que é o nome? De transplante de fezes. Hoje existe transplante de fezes, ou seja, as pessoas pegam fezes de pessoas não obesas e colocam em pessoas obesas, para que a mudança da variabilidade de bactérias daquela pessoa obesa possa mudar, de fato. Porque eles não conseguem nem com a alimentação. O que eu quero chegar? Que você é capaz, sim, de acordo com todos esses estudos, mudar a sua alimentação e mudar a sua microbiota intestinal e levar isso à sua mudança de peso, tá? Você não passa por essa problemática, você consegue mudar a variabilidade, você consegue mudar. Você vai esperar chegar a um quadro desse, né, para você, infelizmente, não conseguir mudar a sua microbiota intestinal? Ou seja, você consegue hoje, né, com a alimentação que a Lara vai te ensinar na segunda-feira aí no evento gratuito dela, de germinados, de brotos, né, você vai conseguir, né, pelo menos dar o passo inicial para a mudança dessa sua cultura alimentar, que tanto te assola. Então, gente, não é só obesidade, né? Quando a gente pensa na obesidade, a gente pensa em doenças do século XXI, que são as alergias, a, as alergias, a obesidade, tem diversas outras aí que, se a gente for pensar, a ansiedade, a depressão, que também estão associadas com a mudança da microbiota intestinal, e é toda essa questão da alimentação e de exposições ambientais, né, Lara? Quando a gente pensa em exposição, a gente pensa também pesticidas, né, que a gente consome vegetal com pesticida pra caramba. Isso tudo é capaz de alterar a sua microbiota intestinal. Então, gente, eu não estou tentando ser sensacionalista, não é esse meu objetivo. Eu só quis dar um exemplo para que a gente possa entender como que a gente modifica a nossa microbiota intestinal. Não é para você deixar de ir no médico, não é para deixar de obedecer o que seu médico fala, não é para deixar de consumir o antibiótico quando o seu médico mandar você consumir, quando é necessário, não é para deixar sei lá, um monte de coisa aí que as pessoas deixam de fazer por causa de sensacionalismos, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Amei, amei, Bruno, muito bom. A Paty está aqui agradecendo também ao Bruno e para a mim por nos apresentar a alimentação do futuro. Mas é isso mesmo, o antibiótico mata tudo, né? E meu filho, eu lembro, meu filho fez 5 anos, e quando você falou desses estudos que é nos Estados Unidos, mas aqui em volta dele, eu posso falar que todo mundo, todas as crianças já tinham tomado antibiótico não sei quantas vezes por ano. Ele nunca tomou antibiótico. Mas ele sempre teve uma alimentação muito boa, né? Como faz a diferença. E mesmo nascendo de cesárea, porque acabou tendo que ser cesárea, como é importante o parto natural, né? Mas é isso tudo que você falou, são informações muito, muito lindas, muito maravilhosas. Como é importante a gente repovoar, né, o nosso intestino com as bactérias do bem que vão ajudar a gente a ter saúde. E aí, nesse caso, o emagrecimento também, e aí vem a pessoa mais feliz também vai comer menos, né? Vai ficar saciada melhor, né? Porque, gente, pensa bem, a gente tem mais micro-organismo do que célula. Quem é que define o que você quer comer? É você ou são esses micro-organismos que vivem em você? Eles que vão estar assim desesperados pelo açúcar, pela farinha. Quando você fala assim, não consigo ficar sem açúcar, tem a parte psicológica, tem a parte química, tem a parte desses bichinhos que estão aqui dentro que precisam disso para sobreviver. E aí, quando você muda. Então, comigo, Bruno, funciona. Você falou de não ficar 100% no vivo, né? Assim, de ser uma coisa mais. De não precisar. Eu não sou 100% vivo, né? Eu fico nos 50, nos 70, mas eu tenho necessidade de mergulhar de vez em quando. Então, assim, eu me especializei em detox justamente por isso, porque para mim
o resultado no detox é muito bom, porque aí eu entro 100% no vivo, com combinações perfeitas, testadas, né, ao longo desses anos, com os ensinamentos da Enoigmo. E aí eu tenho resultados muito bons para a saúde, para emagrecimento, para energia. E aí eu não fico sempre no vivo, mas aí eu mergulho de vez em quando no vivo, 100%. E Isso a, é e a proposta essencial. que eu tenho é também essa, é oferecer para as pessoas essas vivências, né? Qualquer nutri que você for, vai falar, qualquer médico da longevidade, do estilo de vida, vai falar para você ingerir micro-organismos, né? Os probióticos do bem, porque tem que ter uma flora, né, equilibrada para você ter saúde e para emagrecer, né? Então eles já falam para passar. E são, às vezes, carinhos, né? Então por que não você produzir também seu probiótico ali? Ah, gente, é aquilo, não é deixar de ir em nutri, não é deixar em médico. E a gente, assim, como coach de saúde, a gente ajuda justamente o médico e a nutri vai falar, você deve comer isso. É. Agora, a proposta é o seguinte, não espere chegar no ponto do médico falar, ó, ou você muda ou você morre. Vamos mudar antes, né? Não vamos esperar ficar obeso ou em depressão ou ter uma doença fatal para chegar e, ó, né? Vamos mudar antes. A proposta aqui, ó, bora mudar antes. E aí esse curso Mulher Germinada é para isso, é para você germinar, você aprender essa arte, ter conhecimento e mergulhar nesse mundo de possibilidades, né? Perder peso, melhorar o intestino. Bruno, como o pessoal vem falar comigo que precisa melhorar o intestino? Mas é muito, muito. Sabe, intestino preso, é justamente porque essa flora não está legal, a alimentação não está legal, a gente sabe. Né? Quando a gente muda, tudo começa a funcionar perfeitamente. Então, tudo isso vai ser falado lá também. E, Bruno, quero te agradecer e vamos para as perguntas, vamos responder as perguntinhas. Foi maravilhoso tudo que você passou aqui para gente. Vamos lá, que o pessoal aqui tá animado. Espero poder É... responder. Oi? Espero saber responder. Ah, vamos lá, ó. A E aqui, Ilana, ela está perguntando como fermentar sem usar açúcar. É, Ilana, então, quando a gente pensa em fermentados de vegetais, a gente não coloca açúcar, não, porque a gente usa o açúcar do próprio vegetal, tá? Quando a gente pensa em açúcar, tá? Na molécula açúcar, a gente tem diversas formas dessa molécula. A gente tem sacarose, frutose, tem os amidos. Então, as bactérias e leveduras, elas vão consumir esses tipos de açúcares dos vegetais, entendeu? Então, a gente não coloca açúcar. Tá? é, Agora, quando você for fazer um chá, você vai botar uma kombucha, você vai botar açúcar, um kefir de água, você vai colocar açúcar. Porque não, você tem que botar alguma fonte de açúcar ali. isso aí. No caso também, no Instituto Enoigma, eles não usam o sal. Então a gente faz chucrute sem o sal, que é possível também. Mas Sim, com sim. sal eu acho que é mais fácil, né? Então, eu conversei com você, é a segunda pessoa que eu conversei sobre isso que o pessoal faz sem o sal. Existem diversas populações, culturas que também usam o sal, que não usam o sal. Eu prezo muito pelo sal, eu sou o oposto. Porque o sal tem uma problemática, não é uma problemática, é uma solução, vamos dizer assim. Primeiro, ele vai temperar, tá? Aquilo ali. O sal é um tempero muito importante para a gastronomia. Segundo, ele é importante para selecionar as bactérias que vão crescer ali dentro daquela conserva. Por quê? O sal, os lactobacilos, são as principais bactérias que a gente quer que se desenvolvam, ela sobrevive muito bem em ambiente salino. Já as bactérias que causam mal, que contaminam, elas não gostam de ambiente salino. Então, a gente usa o sal para selecionar, ela evita a contaminação, exatamente. O que acontece é o seguinte, o chucrute,
ele é por isso que ele é tão famoso. Ele é um fermentado muito fácil de fazer. Ele raramente contamina, ele raramente dá um problema. Então você consegue fazer a fermentação do chucrute sem o sal. Ele não é muito difícil, eu não conheço, eu nunca tive um chucrute contaminado, eu Ó, acho. mas eu vou falar para vocês seguirem o Bruno e aprenderem com o Bruno, porque o primeiro chucrute que eu fiz contaminou, mas de dar aquelas larvinhas andando em cima, que eu fiquei tão horrorizada que eu parei de fermentar. Fiquei um tempão Ah, sem. mas isso é uma coisa do frasco. Você deve ter deixado ele com pano ou com papel só. Acabou que eu não fechei, acho que tão bem a última folhinha, que é que você bota a folhinha de repolho por cima. E aí eu acho que deu ali um contato e. Deve ter entrado algum bichinho dentro do frasco. Mas É, então, o repolho tem essa coisa que é muito fácil. Mas quando você vai pensar tomate fermentado, quando você vai pensar, deixa eu ver, uma coisa que contamina fácil, todas as frutas contaminam fácil. E acaba produzindo muito álcool também. Então aí é uma outra coisa que o sal ajuda. Então aí eu foco muito nessa produção, nessa adição de sal. Mas é depois a uma gente pode. arte, é muito legal, né? Olha, gente, o Bruno já está convidado para mais vida no prato, né? Que eu ofereço toda quinta-feira, uma receita da culinária viva, plant-based. Ele já está convidado para estar com a gente aqui ensinando um prato de fermentado, né? Com Ó, certeza, estou dentro. a Ina perguntou por que chucrute. Na verdade, acho que foi uma pergunta bem anterior. A gente já respondeu, né? Chucrute, como todos os fermentados, todos os benefícios, né? Chucrute é o fermentado de repolho. Acho que o porquê, né? Ai, Será que é por ai, causa do nome? não sei. Aqui a Estela botou restaurante Soil em Amsterdã. Todos os pratos têm fermentados. O chefe é brasileiro, Gustavo Botino. Legal, né? Legal, depois me passa isso aí, ô Estela. Estela também é aluna nossa lá da comunidade. Ah, aqui é outra pergunta. A fermentação acaba com problema de estragar vegetais e frutas na geladeira. Vamos fermentar. Isso é uma verdade. Chega É, de vegetais molengas. A Tânia botou, só faço quinche, coreano, não curto pimenta, coloco bem pouco. Após alguns dias fica cheiro forte, boto na geladeira. Na geladeira, quantos dias para consumo? Olha, o kimchi que eu mais gosto, tá? E aí vai contra um pouco a biologia do. Na verdade, não vai contra. Na verdade, é por causa da biologia do kimchi, específico do kimchi. A Cris, até minha aluna aí, ela é expert em kimchi. Bruno Aguiar, gosto dele, tá? Quando não está muito quente, quando está muito quente, eu faço menos dias. Eu deixo 4 dias fora da geladeira e 5 dias dentro da geladeira fechadinho. E aí ele fica delícia. Mas aí depois dos 5 dias, então, a Já validade posso dele na consumir. geladeira. Oi? Já pode consumir. Não, aí fica na geladeira até Ah, acabar. então, Deixa na ele verdade. fechadinho na geladeira, desculpa, ficou. Parece que acabou a validade em 5 dias. Sim. Você vai deixar ele fechadinho 5 dias na geladeira, tá? E aí depois você abre e pode consumir. E aí você consome até ele acabar. Só se sempre dando, ó, bisolhando para ver se não tem crescimento de fungo e de nada esquisito em cima. Fermentação é observação, né, gente? Fermentação é observação. Olhou, porque dura. Quanto tempo dura, Bruno? Eu canso de ouvir isso. São duas coisas que eu escuto, que eu queria até falar, aproveitar aqui na live. São duas perguntas que eu escuto todos os dias e eu respondo sempre da mesma maneira. Bruno, quanto tempo deixo fermentando? Eu já tenho uma experiência de saber quanto tempo eu deixo fermentando.
Mas é muito difícil eu te dizer quanto tempo deixar fermentando. O que eu posso te dizer é o seguinte: fruta, anota aí, gente, ó, o que eu posso te dizer. Ali, frutas dessas que tem muita água, morango, tomate, coisas com muito suco, Melancia. A gente fez com melancia, melancia. isso tudo é rápido, tá? Você pode fermentar rápido. Não quer dizer que você pode deixar muito tempo, pode, mas você pode fermentar rápido. Mas pode ser, Então, às vezes, um sete dia só e dias. já tá bom. Um dia só fora da Não, um geladeira, porque dia estava muito eu quente. nunca. Eu só deixo. A única coisa que eu falo para deixar um dia são oleaginosas batidas. Tipo assim, vou fazer uma Sim. pasta de castanha. É isso. Nada mais, sabe? Nada. Porque a fruta, então, eu fiz com a Estela de melancia pela primeira vez, né? E aí ficou 3 dias fora, mas eu não sei se foi o gosto, se foi, eu errei no sal ali, achei que ficou, o gosto não estava muito agradável. Aí eu fiquei no receio. Mas ó, É, a Elite perguntou como fermentar tomate. Então, aí o Bruno tem a comunidade dele, tem as lives dele, é só seguir ele, gente, que ele vai estar ensinando sempre um monte de coisa legal. Porque hoje não dá para ensinar é, assim. A live já está terminando aqui só para terminar aqui a Cleide perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, gente. Podem indicar, compartilhar, né? Porque é coisa muito boa aqui hoje que a gente compartilhou com vocês. Aproveitem. É, a Paula botou que a live top, maravilha, ver vocês dois juntos, me ensinam muito. Aí o livro 10% Humano, autora Alana Cohen. É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Então é isso. Fechamos aqui as perguntas. Agradecer imenso todos aqui. Ó, a Juliana aí, hoje do Sul, Juliana Brooklyn. obrigado, gente. Agradecer muito todas, a presença de todos aqui. Vamos agradecer muito teus ensinamentos aqui, Bruno. E vamos fechar assim, só o Bruno fala um pouquinho de como é que entra para a comunidade dele. O, e eu falo um pouquinho também no final do Mulher Germinada, como é que vocês fazem para entrar. E vamos embora. Fala aí, Bruno, como é que faz para participar dessa comunidade maravilhosa? Então, a comunidade Fermentaí, eu abro poucas vezes as inscrições no ano, porque é uma entrega muito grande, porque eu tenho um grupo de mentoria que eu passo quase o dia inteiro naquele grupo, né? Por causa do. Eu tiro dúvida assim, quase que a jato. Então eu me entrego demais, eu dou muita aula ao vivo para eles, eu dou masterclass, eu faço desafio. Então eu não tenho como abrir muitas inscrições. Então eu abro de 3 em 3 meses as inscrições da comunidade Fermentaí. Então eu preciso treinar a galera nova para elas ficarem, para elas ajudarem também, né? Porque a comunidade, eu não sou só o professor, né? A comunidade, nós nos ajudamos, é uma equipe, né? Mas é claro que no início, quando as pessoas novas entram, eu tô dando todo o suporte, eu dou para todo mundo sempre, mas é claro que depois eles me ajudam, né? A comunidade. Mas eu tenho, quem tiver muita vontade de fazer parte aí dos meus ensinamentos, eu tenho um produto que fica aberto o tempo todo, quem quiser, que é o Fermentação de Vegetais Sem Mistérios. É um curso pequeno, vitalício, fica para sempre com você. A comunidade, você de assinatura anualmente, você renova a assinatura para ficar com a gente. E o Fermentação de Vegetais Sem Mistérios, eu ensino as duas técnicas principais de fermentação. Quem quiser interessado, vai lá no link da minha bio que tem o link para você entrar para o nosso Sem Mistérios. Aqui, ó, gente, clica aqui nessa setinha aqui, que aí você vai ver aí o nome do Bruno, você começa a seguir ele. E aqui, né, no meu canal, para quem não conhece, né, eu ofereço os programas de detox, né, essa transformação, que aí podem ser programas muito simples, fáceis, rápidos de 3 dias, como pode ser mentorias que duram, né, 6 meses, tem de 21 dias.
e para justamente fazer com que a pessoa a transição alimentar, né? Primeiro que tenha um impacto, uma experiência maravilhosa, que aí você fala, eu quero isso para mim, aí você tem força para mudar e aí você implementa essa transição alimentar. E aí, quem quer participar do Mulher Germinada, né, que é o curso que vem aí semana que vem, segunda, terça e quarta, 19 da noite, 3 dias juntos, aprendendo muito, muito, muito sobre germinação, sobre o fermentado. Até docinho já estou incluindo, que o pessoal está me pedindo. O Que pessoal é louco com legal! açúcar, né? E aí, pô, como fazer? Vai ficar sem açúcar? Não, aprende a fazer um docinho fácil, vai aprender. Então aproveitar, gente. Segunda, terça e quarta, um curso gratuito, Mulher Germinada, só clicar no link da bio. Para quem quer ter mais saúde, para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar o intestino, vai ganhar tudo isso. Então é isso, estamos juntos. Eu quero só avisar as próximas lives. Eu estou também com um monte de live bem legal. Na segunda vai estar o Thomas da Zeólita, o Papa da Zeólita no Brasil, é um suíço que curou o câncer dele com a zeólita, então ele se mergulhou nisso. Quando você fala do antibiótico, né, tem a prata coloidal estruturada frequenciada, que a gente vai ter a live com o Cássio também, que é, cara, a coisa mais linda do mundo, essa prata com energia, com prana. É demais, então, assim, é um antibiótico natural, né, é muito bom a gente conhecer, ajuda a desparasitar, a zeólita ajuda a fazer detox de metais pesados. Então, nessa busca, né, constante da saúde e dos detox, estou eu aqui pesquisando o tempo todo. Vamos ter live com a Cíntia Brandt sobre No Mais Vida no Prato de quinta. Vamos ter live. Vamos ter uma live também com a Gabriela Chaves, que é uma Nutri, sobre o intestino. Eu falo, cara, vamos falar só sobre o intestino, o pessoal está reclamando muito. É uma coisa tão simples. É assim, claro que né, a Nutri ela tem uma visão, assim, milhões de. Ela sabe como te ajudar perfeitamente. A gente aqui tem como te ajudar muito, até um certo passo. E aí depois cada um com a sua particularidade vai numa Nutri, né? E ela vai falar sobre intestino. Então, assim, mais aqui vocês já receberam, quer melhorar o intestino, come mais probiótico, mais fermentado, aprende a fermentar. E é isso. Gratidão imensa nessa sexta-feira, começar o dia com você, e recebendo Ah, eu essas informações. amei muito, quero te agradecer demais, tá? Quero te desejar todo sucesso na segunda-feira. Eu vou participar também. Não sou mulher, mas eu sou Bruno Germinado. Eu falo que é para os homens germinados também, porque a maioria do pessoal que me segue é mulher, mas eu tenho ali Eu 20% sei, eu de sei, eu homens sei. e Eu entendo venham. perfeitamente. Ô, Você é um Marina, Bruno super germinado, fermentado germinado. o Bruno hashtag fermentador. Gente, amei, amei, amei. Muito obrigado aí. Me segue lá. Lara, beijão pra você, sucesso, tá? E vamos participar e eu tô te esperando na live no meu Instagram depois, tá? Eu não lembro, Sim. eu não lembro a data aqui, o meu caderno ficou longe, mas vai ter live da Lara no meu Instagram também, galera, no mês que E, vem. Ah, não, e eu quero. esse mês. Já virou o mês, mas eu quero marcar contigo também a live do Mais Vida no Prato, viu, gente? Pra gente ver Vamos, uma vamos, receita com o vamos. Bruno, vai ser muito legal. Beijo grande, Beijão, bom fim de gente. Tchau, tchau. semana. Bom final de semana pra vocês. Vamos fermentar. Isso aí, vamos fermentar e vamos germinar. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.